Quando falamos de culpa, a gente tem que entender que existe vários tipos de culpa em psicologia, existem sentimentos de culpa. Mas hoje eu queria centrar-me na culpa induzida e na culpa manipulada. O que significa isso? A culpa induzida, por exemplo, uma mãe que não quer que o seu filho abandone ela. E ela começa a induzir ao seu filho que se ele for, por exemplo, você tem que ir longe, buscar a sua própria vida, a mãe começa a induzir no filho uma culpabilidade em que se ele abandonar ela, ela vai se sentir sozinha, ela vai acabar doente, ela vai acabar se sentir de uma forma em que ela vai tirar a própria vida e essas coisas, sabe? Isso seria a culpa induzida e manipulada. E constantemente a gente passa por esse processo na nossa vida em que as pessoas vão nos dando responsabilidade de coisa ou nos induzindo a culpabilidade que não são nossas. E trabalhar com a culpa induzida e manipulada é entender que a gente tem que ter muito cuidado e consciência. A culpa é um tipo de sentimento que todo ser humano tem, porque ela nos faz gestionar e nos faz rever e ver onde a gente precisa acertar, ou seria como aquela forma de dizer: eu errei nessa área e através de onde eu errei eu me sinto culpado ou responsável pelo ato daquilo que eu não deveria ter feito, e por não ter feito isso, eu me sinto responsável. Mas é aquele sentimento que eu reconheço que não deveria ter feito algo ruim ou mal, que prejudicasse alguém ou que prejudicou até a mim mesmo. Então essa culpa induzida, muitas vezes utilizada como uma forma de manipulação, como uma forma de controle, porque muitas vezes a família também utiliza esse tipo de culpabilidade induzida. A gente tem que ter muito cuidado. A culpa induzida faz você crer que você é responsável de algo que você não tem responsabilidade. Essa culpabilidade induzida te faz acreditar que você é responsável por algo que na verdade você não é. Então, essa culpabilidade induzida e manipulada, que a gente chama assim, é quando alguém tenta transformar você em um tipo de marionete, em que tenta fazer você começar a descrer da sua própria decisão, te colocando numa forma em que você não consegue tomar atitudes próprias por causa dessa culpabilidade. Como o exemplo que eu te dei de uma mãe que não quer que o seu filho deixe ela sozinha, em que ele não pode buscar o seu próprio caminho, a sua vida, ou também, por exemplo, de um pai que quer que o seu filho ele tenha a mesma profissão que ele. Imagine um pai que se sente frustrado porque o seu filho não escolheu a mesma profissão que ele teve, ou que o seu pai teve, que o tataravô e assim vai. Porque, na verdade, esse filho, ele não quis romper com esse vínculo familiar, ou essa coisa de tradição familiar, simplesmente ele estava buscando algo que realmente ele gostaria de fazer, ou ele gosta de fazer, mas muitas vezes, por pressão familiar, ele se sente com essa responsabilidade, que na verdade é uma manipulação para que você tem que fazer como eu fiz, você tem que ser como eu sou, ou como eu consegui ser. A maioria dos padres, quando querem que os seus filhos tomem o mesmo caminho que ele, talvez lá no passado, penso que talvez lá no passado foi um tipo de pessoa que, segundo, teve também problemas com o seu pai, e uma forma de refazer esse erro é buscando no meu filho refazer, ou através dos meus erros que eu cometi no passado. Você já viu aquela história de assim: "Eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu cometi no passado. Para isso, a partir de agora, eu decido a sua história, eu decido a sua vida. Você tem que fazer tal coisa". E muitas vezes, esses filhos se sentem ali frustrados porque sentem uma obrigação,
excessividade de cumprir as expectativas dos seus pais, porque eu necessito cumprir as expectativas do meu pai, porque para o meu pai eu tenho que me formar nisso, eu tenho que ser isso. E se eu rompo essa expectativa, vou me sentir ele vai se sentir frustrado comigo, porque ele me deu, de tudo na minha vida. Foi ele que me deu todo esse suporte financeiro, sem entender, seu pai, que você também tem o poder de decidir que caminho você quer tomar. Por mais que lá na frente não saia bem ou saia mal, pelo menos você tem algo como experiência. Então essa culpabilidade movida por outros, em que é algo que a gente tem que ter totalmente, uma blindagem emocional, porque isso pode nos prejudicar. Quando o outro tenta colocar uma responsabilidade em mim que não é minha, ou uma culpabilidade em mim que: "Ah, aconteceu isso porque a culpa é de fulano", quer dizer, não, a culpa é de fulano não. Existe aquela história em que a gente tem que escutar os 2 lados, e muitas vezes a gente só escuta um lado, porque a gente crê mais no outro lado, e tornando assim o outro culpado de algo que muitas vezes não tem nada que ver. Então a culpabilidade induzida, que muitas vezes é induzida por um namorado, uma namorada, por um marido, por uma mulher, independente de quem seja, até mesmo por um amigo. Imagina aquele amigo que quer tanto que você vá numa festa com ele e você não tem vontade de ir. E ele começa a colocar esse sentimento de culpabilidade: "Ah, e se acontecer alguma coisa comigo, a culpa será tua", ou se acontecer aquilo, sabe aquela culpa induzida, isso se chama culpa induzida e manipulada. Pessoas que querem te induzir a que você faça como eles querem, então você começa a se sentir culpado por uma responsabilidade que você não tem, e você acaba caindo numa trampa. Assim que muito cuidado.